Você pode estar confortável aí, mas olha esses lugares. Bem-vindo aos 72 dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Tem gente que escolhe morar lá, mas você sequer visitaria? Na verdade, milhares de turistas são atraídos a lugares perigosos todo ano. Alguns em busca de uma experiência autêntica e radical, preenchendo os requisitos de uma aventura. São remotos, de difícil acesso e com riscos que você pode nunca esquecer. São lugares que podem parecer intimidadores, inacreditáveis, podem prender a sua atenção ou parecer inofensivos, mas verdadeiras bombas relógios, prontas para te pegar de surpresa. 72 lugares perigosos para se viver. Alguns chamam de lar do oscilar, outros sabem que as aparências enganam. Para começar, uma cidade que se destruiu, mas ninguém quer ir embora. O que é preciso para uma cidade perder o próprio CEP? Quando a vida que se conhecia vira de cabeça para baixo. Quando dizemos que sua cidade é um lugar quente, o que se imagina é um sol escaldante no céu. Mas se esse calor é causado por queima de carvão subterrâneo, é literalmente de se queimar. O que eu descobri foi bem fascinante. Era difícil entender como o carvão podia queimar tanto tempo no subsolo, causando a evacuação de uma cidade. Desde 1962, os então moradores de Centralia, uma cidadezinha nas montanhas a nordeste da Pensilvânia, vem tentando entender exatamente isso. Como um incêndio pequeno, que parece ter começado em um depósito de lixo, poderia causar tanto estrago. O carvão que um dia sustentou a cidade, agora estava destruindo. A 100 metros, a temperatura do incêndio está por volta de 650 graus. A 30 centímetros de profundidade, já houve medições de 440 graus Celsius. Chiqui Tracks é uma exploradora urbana que abastece o seu famoso canal do YouTube, com lugares abandonados em Centralia. Ela descobriu uma catástrofe em andamento. Coloquei um termômetro de carne aqui. Parece bem mais quente. Ainda está mais quente, marcando... Ainda está subindo. 153, 154... Não vou aproximar demais a câmera para não embaçar a lente. E a minha mão está queimando agora. 155... E em Celsius, 68. Gases nocivos emanam do fogo. Mesmo assim, a cidade se dividiu sobre ficar ou ir embora. Em 2013, 6 pessoas conquistaram o direito de ficar em Centralia pelo resto de suas vidas. Todos os outros foram embora por vontade própria ou despejados. Com a saída das pessoas, suas casas foram demolidas e a natureza assumiu o controle da terra onde elas moraram, deixando uma malha de ruas que levam a lugar nenhum. Eu descreveria como uma cidade fantasma, baseada no que senti andando pelas ruas arborizadas. E ainda há vestígios do que já foi uma próspera cidade mineradora, mesmo com a maioria das estruturas demolidas. O fogo subterrâneo, abrangendo uma área de quase 2.000 km², está crescendo. Já está queimando há mais de 50 anos e espera-se que continue por pelo menos mais 200. Há sempre uma fumaça subindo das rachaduras na superfície e a Rota 61, que antes levava para Centralia, foi permanentemente desviada. A estrada continua rachando com o calor e é perigosamente instável. Pode estar vazia de carros, mas esse trecho pichado é cheio de mensagens de paz, destruição e assinaturas de turistas. Apesar dos perigos, muitos vão lá explorar, tentar interpretar o que foi deixado para trás. Enquanto eu explorava Centralia, consegui encontrar uma cápsula do tempo que foi fechada em 1866 pelos antigos moradores. E a abertura foi marcada para 2016, no aniversário de 150 anos de Centralia. Parece que muita gente está à espera da abertura e vão fazer um evento de reencontro. Cada zona de perigo apresentada em 72 lugares perigosos será classificada de acordo com o estilo de vida, potencial ameaça, ajuda disponível e chance de sobrevivência. Sobrevivência e medo dependem de cada pessoa. Será que os seus top 10 vão ser iguais aos nossos?
Centralia, na Pensilvânia, começou o programa direto em 31. Mas vindo em 20º está um playground em que equipes de resgate esperam um desastre. Quando você menos espera e não tem para onde fugir, você fica à mercê da montanha. Algumas me abalaram. Lidar com esses incidentes, sem dúvida, é difícil. As paisagens do oeste da América do Norte somem perto das montanhas rochosas. A escala dessa cordilheira é imensa, cobrindo uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados e subindo até 4.500 metros. É uma das grandes maravilhas naturais do mundo. É só uma de muitas cordilheiras escarpadas que dominam as vidas das pessoas na América do Norte, em especial os moradores do Canadá. Mas com esse estilo de vida alpino, vem muitos perigos. Atividade montanhesca que causa 2 vezes mais ferimentos do que o esporte de inverno mais famoso e violento, o hóquei, são os esportes de neve para a família, o esqui e o snowboard. Então isso é um desafio até para o mais profissional dos resorts de esqui do lado ocidental das rochas canadenses, o Big White, na Colômbia Britânica. O gerente de operações dos socorristas Chris Harlock faz resgates no Big White há mais de 20 anos. E dizer que ele e sua equipe estão sempre ocupados não chega a ser o bastante. Aqui no Big White temos um trabalho bem difícil. Temos 600 mil esquiadores visitantes, 119 pistas de esqui e 11 quilômetros quadrados de terreno esquiável para cuidar, todos os dias, 7 dias por semana. Atendemos a mais ou menos 1.200 a 1.300 chamados de acidentes por temporada, que incluem de tudo, desde torções de joelho até fatalidades nas montanhas. O pesquisador de avalanches e socorristas Doug Laudegren foi um pioneiro do mundo do snowboarding. Então ele já viu de tudo nas descidas. Eu trabalhei com esqui, com helicóptero e com niveladoras. Então, basicamente a vida toda lidando com avalanches e explosões. Como o esporte avançou para os terrenos mais íngremes e o esqui mais radical, precisamos controlar essas regiões e garantir que sejam seguras. Você pode se meter em situações bem complicadas. Um erro comum é o de que avalanches são perigosas apenas para os esportistas radicais. E isso é um tremendo engano. Com as condições certas de clima e terreno, a combinação é mortal para qualquer um que seja pego no lugar errado e na hora errada. A maioria das avalanches não acontece em declives super íngremes, e sim em inclinações de 34 a 45 graus. Se você pensa que consegue fugir correndo de uma avalanche, endoidou, porque a velocidade terminal do deslizamento é maior do que um carro numa estrada, e quando te atinge, se assenta feito concreto, tornando quase impossível escapar cavando. As consequências de ser atingido por uma avalanche são demonstradas com clareza nesse treinamento de avalanches, orientado pelos socorristas do Big White. Se você der azar de ser soterrado por uma avalanche de verdade, vai ter uma boa chance de sobreviver se for resgatado em 15 minutos. Depois disso, a operação acaba mudando para resgate de cadáver. Todo ano, na Colômbia Britânica, Canadá, há uma média de 10 mortes por avalanche e estarrecedoras 150 fatalidades no mundo todo. Então é por isso que os resorts das montanhas focam tanto no controle de avalanches e treinamentos de resgate, porque é simplesmente uma questão de vida e morte. Mas fique tranquilo, porque os socorristas do mundo todo trabalham pela sua segurança quando estiver nas pistas de esqui, porque sem eles, este seria um hobby mortal. Mas sem dúvida, a vida de socorrista tem o seu lado bom. Homem das neves? É o melhor trabalho do mundo. Dos perigos da vida nas montanhas até o refúgio de uma ilha do Pacífico, onde o isolamento pode ser o maior risco à vida. Histórias de pescadores, mistério e motim, aventuras em alto mar. Mais de 200 anos de histórias e lendas, sem dúvida, colocaram as incrivelmente remotas Ilhas Pitcairn no mapa do mundo.
Embora o nome dessa ilha possa ser pouco conhecido, até que seja associado ao famoso motim no Bounty, sua história é rica e turbulenta. A umas 300 milhas náuticas de qualquer outra ilha habitada, Pitcairn é um pontinho vulcânico no meio do sul do Oceano Pacífico, com pouco mais de 2.000 quilômetros de largura e 3 de comprimento. Para chegar à Ilha Pitcairn, você tem que antes ir de avião até o Tahiti e depois pegar um voo local até Mangareva. Ali perto de Mangareva, é hora de pegar um cargueiro para um trajeto de uns 3 dias por mar até Pitcairn. Essa ilha está no topo da lista de lugares isolados. Lá tem o médico residente, mas se você precisar de maiores cuidados, pode não sobreviver. A Ilha Pitcairn foi fundada em 1790 por pessoas que buscavam esse isolamento. Hoje existem só uns 50 habitantes, a maioria descendentes daqueles que chegaram a bordo do Bolt. As provisões são entregues por mar a cada poucos meses da vizinhança Mangareva, uma viagem de ida e volta que dura uns 6 dias. Um passeio em que viajantes intrépidos são bem-vindos. Então, se você topar uma aventura marítima para uma das ilhas mais isoladas do mundo, Pitcairn, sem dúvida, preenche esses requisitos. Porém, se o isolamento, as chances de um clima rigoroso e implacável, deslizamentos de terra, mosquitos e o fato de você não poder pisar na ilha sem um seguro de saúde que inclua evacuação médica não fizerem parte das suas férias ideais, então talvez este seja um lugar para o topo da sua lista de perigosos. Isolado, mas sem dúvida um ambiente imaculado para se viver. Porém, a seguir, um lugar onde cada respirada é uma chance ao azar. Poluição. Não dava para ver nada, só o prédio mais próximo. E fim. O ar pode literalmente te matar. Na primeira semana da gente ali, a poluição era bem ruim. E se você mora em lugares como a China, você é quem mais sente. Eu estava em Pequim para a Olimpíada de 2008. Era uma preocupação com o trânsito e com a poluição. Era horrível. Então ficamos bem preocupados como isso afetaria a nossa saúde. A Organização Mundial da Saúde acredita que poucos riscos têm tanto impacto na saúde global quanto a poluição do ar. No período de 1 ano, milhões de pessoas vão morrer no mundo todo, muitas delas em Pequim. Pequim é uma das cidades mais poluídas do mundo, com registros chegando a 40 vezes mais do que os níveis de segurança recomendados. Energia e transporte, confortos que já são parte de nossas vidas, agora são responsáveis por contribuir com as imensas quantidades de toxinas que pesam sobre a cidade. Quando você leva em conta que 70% da energia da China vem de centrais abastecidas por carvão e que a China é a líder mundial em produção de carros, não é de se espantar que o tamanho da poluição produzida seja mesmo de tirar o fôlego. O ar não é muito bom, principalmente por volta do meio-dia. Aí minha garganta dói um pouco. Pequim é só uma cidade em uma grande região que padece de uma poluição atmosférica extrema e persistente. Ela é rodeada pela província de Hebei, uma região conhecida por sua produção siderúrgica e por abrigar 7 das cidades mais poluídas da China. Basta um dia de ventos vindos do sudoeste para encobrir a capital em intenso nevoeiro. Quem mora na cidade acaba sentindo problemas de saúde que podem causar impactos para a vida toda. Problemas no coração, câncer, derrames e doenças respiratórias são as ameaças. A poluição era um risco diário que a gente enfrentava. Verificar a poluição faz parte do dia a dia da mesma forma que vemos a previsão do tempo. Há dias em que os índices de qualidade do ar são tão ruins que as pessoas são instruídas a ficar em lugares fechados, sem sair de casa, sem dirigir e tomando outras precauções. Muita gente anda com máscara. Você pensa, por que estão usando máscara? Mas logo a gente se dá conta de que é uma questão de saúde. Você respira gases tóxicos. Acho necessário. Não sei se a máscara filtra tudo, mas é melhor usar. Essa máscara é bem popular na China, porque as partículas são o maior problema em Pequim. Então, essa vende bastante. As partículas mais prejudiciais, conhecidas como material particulado, são as que são tão pequenas que não dá para ver a olho nu. Elas penetram e se alojam fundo nos pulmões. O MP2,5 e o MP10 são 2 tipos de material particulado sempre monitorados e os mais perigosos em Pequim. Pequim está ativamente implementando políticas sobre transportes, planejamento urbano, geração de energia e indústrias, para reduzir a poluição do ar.
É dada prioridade para meios limpos de geração de energia, com fontes renováveis e sem combustão. Eu não sei se conseguiria morar na China, sabendo que cada respirada seria um risco à minha saúde. Pequim é um ótimo lugar para visitar, mas complicado para morar. Da enevoada Pequim, na 25ª posição, vamos para o número 2 da lista, onde você vai ter que trocar sua máscara por um snorkel. O que você faria se a sua nação inteira fosse desaparecer em uma questão de décadas? Se eu morasse numa ilha baixa de Recife, no Pacífico, estaria bem preocupado agora. Com o clima quente aumentando os níveis do mar, as ilhas de Kiribati enfrentam um futuro incerto. As ilhas de Kiribati são lindas, mas muito vulneráveis, muito baixas. E por isso, muito vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas. Ao aumento do nível do mar, então, nossos dias estão contados. Nas 33 belas ilhas do Pacífico, umas 100 mil pessoas serão gravemente atingidas no decorrer do século. Talvez até antes. E por quê? Bom, vamos estar debaixo d'água. Especialista em alterações climáticas, Mick O'Leary vê um futuro de condenação. As regiões do centro, sul e norte do Pacífico estão vendo um aumento no nível do mar, partindo de 6 a 8 até 10 milímetros por ano. Já estamos sentindo os impactos e posso garantir que dentro de não muito tempo vamos ver uma destruição em massa do nosso estilo de vida. O presidente Anote Tong, há anos, é um líder ativo para a conscientização e ação sobre alterações climáticas, sendo um dos primeiros a sentir seus efeitos. Em 2014, o Greenpeace levou o presidente para ver em primeira mão a fonte do aumento dos níveis do mar e o efeito que isso causa no resto do mundo e como iria destruir o seu país. A mudança climática é um processo global. O que estamos vendo são imensos blocos de gelo. E, como me disseram, muito desse gelo já derreteu. Mas se o que resta continuar derretendo, com certeza isso vai acelerar o fim dos nossos países. O Kiribati tem uma altitude média de 2 metros acima do nível do mar, o que o torna um dos países mais vulneráveis ao aumento dos níveis. Estamos vivendo os impactos agora mesmo. E aqueles que não sentem o impacto não devem acreditar que não está acontecendo, só por não sentirem ou não verem. Convido a todos que pensarem nisso, que venham visitar nossas ilhas para ver por si mesmos o que está acontecendo lá. O presidente Anote Tong comprou terras em Fiji, preparando seu povo para uma ousada saída estratégica. As ilhas são muito importantes para o nosso povo. Eles dizem que a terra é a nossa vida. Você tem vínculo com a terra que pertence ao seu povo, aos seus pais e aos seus ancestrais. E nessa terra, constrói a sua casa. Nessa terra, você tem sua água. Tudo que é você e a Kiribati está nessa terra. Se tiram a terra, o povo tem que sair. E para onde ele vai? Como posso ser de Kiribati em outro lugar? Na terra de outra pessoa e ainda tendo orgulho de ser Kiribati. Como? Se tem uma coisa que é certa, é que os dias de Kiribati estão contados. E isso é um problema global. Você pode estar a salvo na sua cama hoje, mas tente não ficar confortável demais. O que as pessoas têm que entender é que nosso mundo está ameaçado. Estamos na linha de frente, mas os outros serão os próximos. Eles são os próximos. E aí, aqueles que não acreditam que estão ameaçados agora, vão estar, se nada for feito. Se você procura por lugar para morar, essas ilhas deveriam estar no fim da sua lista. Mas não se apresse ao descartá-las como refúgios tropicais. Kiribati está desesperado para salvar suas terras, mas o aquecimento global é só um dos perigos ao nosso planeta. Conheça o Nepal. Espiritualmente inebriados, um vale sagrado perto da fronteira tibetana. Descendo, bebendo da maravilha e majestade, quando os deuses entregam uma mensagem retumbante.
A sensação é exatamente como se imagina, o chão ondulando. O povo que mora aqui tem uma conexão primordial com a natureza. Uma conexão que este grupo de viajantes de férias agora também conhece até demais. Este é o Nepal. Muito barulho acontecendo, muito poder ao seu redor. Rodeada por uma das paisagens montanhosas mais divinas e dramáticas do planeta, a beleza do Nepal se apoia em um alicerce precário. Quando a terra abaixo de você se contorce dessa maneira. E décadas de tensão se tornam insustentáveis. O chão abaixo dos seus pés começa a se partir. E as montanhas vêm correndo na sua direção. Você presume que a terra onde você pisa vai continuar ali. A curiosa exploradora de montanhas Claire Vanderplank estava no Nepal quando o maior terremoto em mais de 80 anos deixou boa parte do país parecendo um ninho de paus e pedras. Acho que o maior choque é ver o que acontece nas montanhas. Muita destruição nas trilhas e gente que morreu. Mais abaixo, com os deslizamentos e avalanches. Pedras se soltando das paredes de casas construídas à mão. E enquanto assistiam, os aldeões foram se rendendo e sumindo. Lembro de ter visto uma aldeia que era toda construída em cima de um cume. Deve ter chacoalhado inteira. Todas as casas simplesmente dizimadas. Esta é a aldeia onde Claire e seus amigos deveriam ter passado a noite. Conseguimos sair do helicóptero vendo algumas aldeias que havíamos visitado e você via deslizamentos tão grandes quanto as aldeias, ou bem ao lado ou cobrindo parte delas. Do alto aqui dava para ver como algumas aldeias foram totalmente varridas. Mais adiante, a gente via pedras imensas, umas 5 vezes maiores que as casas. Do Monte Everest pelos vales até a capital Katmandu. Essa terra envolvente, espiritual, foi abalada até os ossos, mais uma vez. Terremotos são frequentes no Nepal, com registros passados mostrando uma média de 2 a cada 40 anos, indo de 7,5 a 8 na escala Richter. O aumento da população, somado a más práticas de construção, contribuem com a vulnerabilidade do Nepal a terremotos. Além disso, grande parte do Nepal sofre de um fenômeno conhecido como liquefação. O Vale de Katmandu está sobre um antigo lago e o solo subterrâneo é cheio de sedimentos macios que intensificam o impacto dos terremotos. Nesse momento, o sedimento passa de sólido a semilíquido, perdendo sua capacidade de suportar as estruturas acima dele. Acho que o que mais cortou o coração em ver foi o desespero geral, a situação em que muita gente simplesmente não tinha mais nada na vida. O impacto é bem maior em um lugar onde as pessoas não têm proteção contra esse tipo de acontecimento. Prensado entre a China e a Índia, o Nepal fica em uma falha de cavalgamento, onde as imensas placas indiana e euroasiática constantemente se batem, se empurrando uma por cima da outra. Esse movimento formou o Himalaia há mais de 40 milhões de anos e o empurra a mais 1 centímetro de altura todo ano. Isso está tornando o Vale de Katmandu uma das regiões de maior risco sísmico do mundo. Espera-se que tremores maiores, de magnitude maior que 8, enviem fortes solavancos pela Terra a cada 80 anos. É difícil resistir à sedução do Nepal. As montanhas, a espiritualidade, a beleza tranquila, a bondade das pessoas. É um lugar muito lindo, o alto do Himalaia. É um lugar mágico. Mas, às vezes, obter o melhor da natureza tem um preço alto. Acho que ainda tem muito a se fazer nos próximos anos, mas em geral, as pessoas seguem com a vida, pois não têm escolha. Frente ao perigo, muitas comunidades trabalham incansáveis para seguir em frente. Mas quando a espiritualidade reina, o perigo muitas vezes é negligenciado. Este é um dos maiores lagos do mundo, sagrado para 1 bilhão de hindus ao redor do globo. Um rio tão sagrado que você esperaria que as águas fossem cristalinas. Ainda mais levando em conta que cerca de 8% da população mundial vive em sua área de captação. Mas a poluição transformou o Ganges em um coquetel letal de dejetos industriais e humanos.
Do Himalaia ao Golfo de Bengala, o rio Ganges passa por mais de 100 cidades e municípios, absorvendo todos os seus dejetos humanos e industriais. Milhões de litros de esgoto não tratado vindo dessas cidades são despejados no rio todos os dias. Quando ele chega em Varanasi, se torna o 6º rio mais poluído do mundo. Mas isso não afasta os devotos hindus de seus rituais diários de purificação. Todos os dias, peregrinos passam por longas e difíceis jornadas de trem para um mergulho sagrado nessas águas. A crença hindu é de que se os mortos forem cremados às margens do Ganges, especificamente em Varanasi, o ciclo de renascimento é quebrado. Todo ano, cerca de 200 toneladas de carne humana semi-queimada são enviadas rio abaixo, rumo ao Nirvana. Tomar banho aqui é só para quem tem estômago forte, ou a fé mais forte ainda. Mas alguns nativos questionam a seriedade das alegações sobre contaminação. É fato que está ficando contaminado, mas não tanto a ponto de as pessoas morrerem enquanto se banham aqui. Se um rio é totalmente contaminado, você não vê vida nenhuma na água, mas eu vi muitos peixes no rio. No Brasil, o limite máximo aceitável de coliformes fecais em uma praia é de 1000 unidades por 100 milímetros de água. O rio Ganges tem mais de 1 milhão por 100 milímetros de água, o que faz dele uma rodovia de vírus e bactérias. Se a água tóxica não for o bastante, enchentes relâmpago causadas por degelo glacial são outra ameaça mortal para os moradores de aldeias ao longo do Ganges. O aumento das temperaturas derrete o glaciar Gangotri, a origem do Ganges no Himalaia. Cientistas dizem que o glaciar pode desaparecer por completo até 2030. Se não houver glaciar e nem monções, não vai haver água abastecendo o rio. E ele vai secar. Para uma religião cuja cultura está intimamente ligada a um sistema fluvial, essa cultura ou religião podem ser ameaçadas com alterações climáticas. Inabalados, os hindus continuam com seus rituais diários, crendo que o poder de seu Deus para protegê-los é bem maior que o poder das bactérias e outros parasitas que eles bebem ou onde se banham. O rio Ganges é uma experiência espiritual quase extraterrena para os moradores locais e para milhares que vão para lá todos os dias. Mas morar às suas margens é um perigo só, mesmo com o nascer do sol tão lindo. Da adoração de um copo de água a um lugar em que a água traz um novo patamar de destruição. Um país em que o sofrimento é um estilo de vida. Existem alguns lugares no mundo que você escolheria não passar as férias, mas algumas pessoas não têm opção. Aqui onde estou e ali atrás costumava ser uma aldeia. Os voluntários da Cruz Vermelha disseram para nós que mais de 20 casas foram levadas pela água. Se você vê a África como um lugar quente, seco e poeirento, pense de novo. No Malawi, grandes enchentes em janeiro de 2015 deixaram centenas de mortos e quase 250 mil tentando se salvar. Plantações foram destruídas, gado foi perdido e casas foram abandonadas. Depois de uma seca de um mês, a chuva deveria ser uma bênção de alívio. Mas a temperatura torrencial e os ventos impiedosos do ciclone Benzi foram implacáveis. Os temporais durante as estações chuvosas desencadeiam enchentes relâmpago continuamente, com mais de 95% da precipitação anual ocorrendo nesse período. Mas nesse país, é como a vida é. Porém, essa vida fica ainda pior. O imenso desmatamento significa que não há barreiras para as águas. Acrescente uma série de terremotos à lista, e os habitantes do Malawi ficam sob ameaça constante por extremos que levam ao desabrigo, a fome e a doença. Temos mais de 3 mil pessoas neste acampamento. A maioria perdeu tudo que tinha. Agora eles precisam de alimento, abrigo e cuidados médicos. Imagine seus filhos obrigados a caçar ratos para comer, assando-os, estendendo-os para o dia seguinte. Com as plantações destruídas e sem dinheiro para comprar carne, esse é o meio a que eles precisam recorrer para sobreviver. Não é só o lugar onde você mora que pode ser perigoso. Às vezes, o problema é o deslocamento diário de um lugar ao outro. Se o seu lar é o extremo norte do Paquistão, ir de um lado para o outro pode ser complicado. Este é um país montanhoso. Na verdade, você encontra 4 das 14 montanhas do mundo com mais de 8 mil metros nessa região.
Dirigir aqui requer paciência, habilidade e nervos de aço. É muito perigoso. É perigoso porque é muito estreito. É uma superfície ruim. O trânsito é terrível. Tem muitos caminhões. E eu estava no ônibus e pensando, tá, não vou olhar para nenhum dos lados. Passamos por pontes suspensas. Imagine um ônibus ou um jipe atravessando a ponte que não para de se mexer. E ela não parece muito firme. Seu estômago fica gelado quando você passa por aquelas coisas. Para os habitantes das cidades de Skardu e Gilgit, uma viagem à capital do Paquistão, Islamabad, significa pegar uma única rota, a estrada de Karakoram. Os habitantes de Skardu são uma simpática comunidade de fazendeiros. Tem escolas, tem um hospital militar lá. Mas sempre que eles precisam ir à capital, Islamabad, por outros motivos, eles têm que fazer esse trajeto. É a única estrada que se pode usar. A alpinista Margaret Watroba passou por essa estrada a caminho de uma expedição ao segundo pico mais alto do mundo, o K2. É uma jornada que ela nunca vai esquecer. Quando vem um carro na direção oposta, normalmente um dos carros tem que dar a ré e se enfiar em algum lugar para que o outro possa passar. E a inclinação da estrada em direção ao rio é incrível. E viajamos a centímetros da beirada. Lá não existem barreiras firmes. Construída durante as décadas de 1960 e 70, a obra da estrada de Karakoram foi uma colaboração entre os governos do Paquistão e da China, ligando Islamabad a Kashgar, 1.300 quilômetros ao norte, na China. Mais de 1.000 trabalhadores morreram durante a construção da estrada. E mesmo hoje, trechos do caminho colados a encostas íngremes e debruçados sobre rios caudalosos ainda são ameaçadores. Sempre há deslizamentos, trechos ruins. Tivemos que esperar 2 horas quando voltamos de Skardu para Islamabad, para a estrada ser arrumada. E o conserto é feito à mão. E eu fui andando a pé pela parte em reforma. O ônibus ia subindo e descendo, então não fui nele. Fiquei olhando meu ônibus atravessar, mas não sabia quanto tempo aquela estrada iria aguentar. Assim como a antiga Rota da Seda que ela retraça, a estrada de Karakoram continua um elo vital entre a capital do Paquistão e as comunidades das cordilheiras ao norte. Uma estrada que tem seus riscos, mas onde a cortesia, a conscientização e a direção cuidadosa ajudam a recompensar os viajantes com uma travessia segura. Percorrer estradas radicais é de arrepiar o cabelo dos novatos. Navegar pelos canais de Veneza parece ser bem mais relaxante. Porém, essa não é uma cidade onde você gostaria de morar no térreo. Veneza, a estonteante cidade de canais na Itália, na costa do Adriático. Uma rede de 118 ilhas conectadas por pontes, todas parecendo flutuar na superfície da Lagoa de Veneza. Mas essa ilusão pitoresca poderia virar um número de desaparecimento. Toda essa água, movimentos de marés, fenômenos climáticos e uma cidade construída sobre um pântano, todos são ingredientes certos de uma receita para o desastre. Seja com as fortes marés do Adriático ou as chuvas de inverno enchendo os rios que desembocam na cidade, Veneza sempre foi propensa a enchentes. A verdade é que os habitantes já estão acostumados, mas mesmo sem a elevação das águas, os venezianos alguma hora vão molhar os pés. Não importa a época do ano. Veja, essa cidade está lentamente, mas certamente afundando. A exploração dos lençóis freáticos dos aquíferos ao redor da lagoa no século passado desencadeou esse fenômeno. Mas desde a proibição dos poços artesianos em 1960, o afundamento desacelerou. Mas mesmo alguns milímetros por ano já bastam para soar o alarme.
Espera-se que uma barreira em construção, podendo ser levantada para bloquear a lagoa quando necessário e protegendo Veneza das altas de 3 metros das marés do Adriático, sirva para ganhar tempo a curto prazo. Mas será que isso basta para impedir que a cidade flutuante acabe afundando no esquecimento? De Veneza, vamos ao 47º lugar. Mas não se deixe enganar pela posição. É um lugar que requer cuidado extremo para se visitar, se você sequer puder entrar. Tudo começou com um contato isolado. É tudo que se precisa para começar uma epidemia. Animal selvagem em contato com o rapaz, rapaz em contato com a família em contato com a comunidade. E isso se espalha como um incêndio, principalmente em um país com instalações médicas precárias, falta de água e saneamento. Depois da Guiné Rural, o ebola rapidamente levou surpresas trágicas a vítimas incautadas por toda a capital Conakry e suas vizinhas, Serra Leoa e Libéria. Mais de 2.500 pessoas perderam a vida só na Guiné, com surtos inesperados acontecendo até hoje. A disseminação do ebola pode ser contida com rigorosas práticas de controle de infecções, mas essa doença hemorrágica não tem cura. Viver perigosamente uma realidade na Guiné. O ebola não desaparece, ele só se esconde. Reduzir a resistência das pessoas contra as medidas de controle, mudar hábitos enquanto se reconstrói uma comunidade desabilitada é o que se precisa fazer para ganhar a luta contra o ebola. Não se pode dar sorte para o azar quando se está frente a frente com essa doença. O perigo das doenças é disseminado, mas nem toda doença é contagiosa. Os resíduos de testes nucleares trazem consequências debilitantes. Lá vai ela! Depois do já familiar clarão ofuscante, o sinistro cogumelo surge. Um teste de sucesso. Ela se tornou o lugar mais contaminado da Terra. É como se eles tivessem escolhido Maralinga e dito: aqui está o país mais lindo do mundo, vamos mandá-lo pelos ares. E mandaram. Entre 1956 e 1963, o governo britânico, juntamente com o governo australiano, preparou um local de testes nucleares a cerca de 8 a 10 horas de carro por uma paisagem praticamente intocada ao noroeste de Adelaide, sul da Austrália. Tinha muita atividade acontecendo lá. Cientistas britânicos, as 3 Forças Armadas da Austrália, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o mesmo com os ingleses, Exército, Marinha e Aeronáutica. A região, conhecida como Maralinga, foi considerada isolada o bastante para uma ampla gama de testes nucleares. 7 bombas atômicas foram detonadas como parte da Operação Buffalo e Operação Antler, em 1956 e 57. As experiências eram para testar o efeito de uma explosão atômica sobre equipamentos militares, como preparativos em caso de uma guerra nuclear. Avon Hanson estava na Força Aérea Australiana e, após receber certificado de segurança da Organização Australiana de Inteligência e Segurança, chegou em Maralinga em 1960, sem muita ideia do que estava acontecendo. O que eu não sabia era que ainda havia um programa ativo muito grande. Então, quando eu cheguei lá, foi uma surpresa, porque eu não esperava estar no meio de tudo, porque alguns amigos meus disseram: você vai ficar folgado lá, não tem nada para fazer. Bom, tinha. Fiquei um bom tempo lá, e por ser área de alta segurança, você é mudado de lugar, então não vê tudo. É típico acontecer isso nessas áreas de segurança máxima. Mas o que eu vi lá e no que me envolvi era meio aterrorizante. 50 anos depois de servir em Maralinga, Avon ainda conta suas histórias, lutando pelo que acredita, querendo que todos saibam que os testes dessa época afetaram toda a Austrália, que muitos foram atingidos. Bom, eu tinha 2 amigos lá e os 2 morreram. Eles estavam lá em 56 quando as primeiras bombas foram
detonadas. Todos os funcionários tinham que estar a 10 quilômetros do local da detonação e foram instruídos a virar de costas para a explosão. Foi como se alguém passasse um aquecedor nas costas dele. E ele se encolheu com o calor das explosões. O grande poder do átomo foi liberado. E eles tinham que cobrir os olhos com as mãos para que o clarão não os atingisse, porque podia cegar. Mas ele viu todos os ossos da mão passando pelos olhos. O clarão passou direto por ele como um raio-x. E uns 10 segundos depois, veio o som. Muito depois, a onda de choque chegou. Quase o derrubou. Ao passo que os testes variaram entre 1,4 e 26,6 quilotons, a última das 7 explosões, de codinome Taranaki, foi a maior. Maior que as bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki em 1945, no fim da Segunda Guerra. Como eram bombas experimentais, em fase de teste, eram muito sujas radiologicamente. Então a radiação causou um dano enorme. Para as famílias aborígenes locais, seu lar havia se tornado área de testes nucleares. A maioria dos indígenas da região foi realocada pelas autoridades, mas muitos não escaparam dos resíduos radioativos. Não existe lugar que eu saiba, depois de ler tudo sobre o assunto, de várias fontes, que tenha tanto plutônio concentrado. Sabemos que o plutônio é muito perigoso. Tem uma das maiores meias-vidas, não a maior, dentre os isótopos. Uma das maiores meias-vidas, muito perigoso. A operação de limpeza no decorrer dos anos tem sido intensa, porém, ainda discute-se muito sobre a segurança da região. Bom, eles limparam a área imediata, onde a contaminação, a explosão aconteceu. Eu poderia voltar lá agora e me sentiria seguro, porque eles removeram até 1 metro de terra, em alguns lugares mais de 1 metro, e levaram para longe e enterraram em uma vala profunda. Mas os 145 quilômetros seguintes ainda estão muito contaminados, com plutônio largado na superfície, e ainda pode se espalhar dependendo das condições climáticas. Então, sendo realista, foi uma quantidade enorme em uma área, que dura até hoje e vai durar mais uns 240 mil anos. O governo da Austrália, declarando o local seguro, devolveu as terras aos donos tradicionais, que estão transformando o ex-local de testes nucleares em um centro turístico, uma oportunidade de preservar a história do que aconteceu nessas terras. Ainda há placas de aviso e muita gente nunca chegaria perto de Maralinga. Mas, para os curiosos, essa é uma chance de ver um lugar remoto, onde foram detonadas bombas atômicas, supostamente sem se preocupar muito com os efeitos sobre aqueles que moravam e trabalhavam no local. Perigoso ou não, você correria o risco? Estamos listando os 72 lugares mais perigosos para se viver e selecionando 3 dos piores para a nossa lista final. Kiribati está no topo da lista. Em um futuro próximo, o país corre o risco de desaparecer com o aumento do nível do mar. É um alerta para o resto do mundo. Mas será que o mundo vai ouvir e ajudar? A essência de Varanasi é o que coloca na competição a pureza de sua espiritualidade que acaba levando à contaminação. E por fim, os riscos das emoções das montanhas são um estilo de vida para milhões de pessoas no mundo. Mas para as equipes de resgate das montanhas rochosas, esse estilo de vida pode rapidamente virar uma devastação esmagadora. Nosso mundo pode ser muito perigoso. Raramente prevemos o que mais vai acontecer.